Olá, pessoal. Estamos chegando aqui. 2, 3 minutinhos de atrasos protocolares. Estamos chegando aqui. Fabiano já está entrando. Aproveite o tempo para pegar a sua aguinha. Olá, Fabiana. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Fabrício? Tudo certinho. Estamos começando aqui quase que religiosamente no nosso horário. O pessoal está chegando aí. É um prazer estar contigo hoje, Fabiana, antes de fazer a abertura oficial. Estamos só vendo que o Prazer. pessoal chegando aqui. Muito obrigado por aceitar nosso papo. O Papo de Jornalista é um projeto que a Associação Catarinense de Imprensa, a Casa do Jornalista, já fazia nos anos 2000, né? E justamente na pandemia que ele voltou com esse formato tão mais dinâmico aí de lives, né? Aqui, para quem está chegando agora, eu sou o Fabrício Rodrigues, Fabrício Pierres Rodrigues, sou jornalista, diretor de inovação da Associação Catarinense de Imprensa, a Casa do Jornalista, com sede aqui em Florianópolis e representação em todo o estado, e também editor do canal SC Inova, que cobre o cenário de inovação aqui em Santa Catarina. Hoje a gente tem aqui a coordenadora do Startup Lab do Google News Initiative, a Fabiana Zani, que vai falar assim, hoje sobre esse novo cenário, né, das startups, né, emergentes de jornalismo. A gente fala, quem acompanha, né, nem todo mundo acompanha, mas o meu dia a dia, a gente ouve tanto fintech, RH tech, agrotech, enfim. Como é que estão as media techs? Como é que estão as news techs? Tem um nome, inclusive, único que simplifica isso e que faz esse mercado ficar mais forte? Bom, esse é o nosso jornalista de hoje. Eu deixo primeiro para a Fabiana se apresentar. Ela, além de coordenadora do Google, ela trabalhou como head de educação na Yunus, Social Business, foi diretora de produtos na Person, foi diretora de mídia digital na Abril, foi professora, fez coisa. Fabiana, boa noite. Fiz coisa. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está na live. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Fabrício já me apresentou, só fazendo um recap, então. Eu, de fato, sou coordenadora desse programa, do Startup Lab da Google News Initiative, no Google, onde eu trabalho há 5 anos. Mas antes disso, eu tenho uma longa carreira nas áreas de jornalismo e de educação. Eu comecei a minha carreira, eu acho que eu tive a sorte de começar a minha carreira quando a internet comercial estava entrando no Brasil. E aí eu estou falando o começo da década de 90. Assim que a primeira empresa, depois de me formar jornalista em que eu trabalhei foi a Abril, e eu estava ali nos meus primeiros anos de Abril, quando a empresa resolveu investir numa das primeiras iniciativas de internet que a gente teve no Brasil, em comunicação, que foi o Brasil Online, que depois virou o Universo Online. Eu decidi ir para essa área muito cedo e eu acabei desenvolvendo a minha carreira muito nessa esteira do digital, né? Então, quando começaram a aparecer os primeiros sites de empresas de jornalismo, eu estava lá, as primeiras iniciativas em celular também, depois smartphones, tablets e tudo, mas eu acabei assim, a minha carreira acabou acompanhando o desenvolvimento do digital. Como você falou, eu acabei trabalhando também com educação em algum momento, depois com negócios digitais, empreendimentos sociais e, como eu disse, há 5 anos acabei chegando no Google, onde eu estou até agora. Legal, bacana. Só um rápido à parte também, aqui em Santa Catarina, acho que eu e uma turma aqui de egressos da UFS, que foram um dos primeiros também a entrar no jornalismo digital em 2000, a gente já fazia site. Era mais na área de cultura, Exato. experimental, né? Bem a transição das edições de revista impressas mensais, a gente fazia edições mensais de site, olha que coisa maluca, né? Isso era o mindset digital Exato. dos anos 2000, né? Antes das redes sociais. Mas Como legal, isso Fabiano, então, evoluiu, né? legal. Vamos E falar um como isso pouquinho evoluiu. então. É. Enfim, a internet 4, 5.0, já é tanta coisa que evoluiu desde então. Mas conta um pouquinho mais da Google News Initiative e do Startup Lab. Né? Já teve uma Tá. primeira turma esse ano, né? Quanto tempo leva? Quem é que pode, por exemplo, ser elegível para participar? Conta um pouquinho do geral desse programa.
Tá, eu vou contar. Bom, vou falar primeiro da Google News Initiative, né? Essa é uma iniciativa do Google que nasceu um pouco mais de 3 anos atrás para trazer coordenação para as muitas ações que a gente já tinha com foco no ecossistema de jornalismo. A Google News Initiative é um programa global. Quando ela já nasceu com um aporte de 300 milhões de dólares do Google para fomentar várias ações com foco no jornalismo. E a gente trabalha basicamente em 3 linhas, que são desenvolvimento de produtos, fechamento de parcerias e o desenvolvimento de programas. O Startup Lab é um dos muitos programas que nasceram neste ambiente da Google News Initiative. O foco dele especificamente é no empreendedor de jornalismo e tem uma grande razão aí para isso. Eu acho que ao longo desses 3 anos a gente acabou tentando contribuir, criando programas com várias temáticas. Então, teve programas que nasceram para a gente ajudar o ecossistema a pensar, por exemplo, modelos de negócio, outros sistemas muito focados em inovação, programas muito focados em inovação, programas focados em treinamento de jornalismo, de redações para trabalhar com dados e tudo mais. E este nasceu aqui no Brasil, o Lab, pensado por brasileiros, diante da constatação de que a gente já tinha trabalhado com várias coisas dentro do jornalismo, mas a gente nunca tinha pensado nessa figura tão importante que é o empreendedor no jornalismo, né? E parte muito, eu como jornalista posso falar, acho que de cadeirinha, e eu nem mencionei, eu cheguei a dar aula na universidade também por 5 anos, na graduação. Então, tem uma coisa que a gente, que está nessa área, sabe, que os cursos de jornalismo não formam pessoas para ser donas de empresas. A gente se forma jornalista para trabalhar na empresa de alguém. Né? Tem uma série de informações, de habilidades que a gente não desenvolve nesse curso. E quando a gente está num momento como esse, em que tem tantas oportunidades para que empresas novas apareçam, a gente muitas vezes não tem um jornalista preparado para este desafio. Então, ele nasceu muito dessa constatação. E a gente pensou o programa para atender, então, os fundadores das empresas, numa linha de aceleração em que a gente ofereceria mentoria e treinamento nas áreas de produto, de modelo de negócio, de criação de equipe, de identificação e engajamento com o seu público e tudo mais, todas as linhas que fazem parte de você criar uma empresa e desenvolver um produto. O programa também ofereceu aos empreendedores da criação das empresas, e eu posso dizer que a gente acabou aprendendo muito com essa primeira turma, que acabou sendo concluída agora no começo de outubro. Uma coisinha a mais, eu vou te dar espaço para você perguntar mais coisa. Uma coisa que foi interessante é que, como eu disse, nasceu no Brasil, e sendo o Google uma empresa global, esse programa foi tão bem sucedido que agora está sendo replicado em várias outras regiões do mundo. A gente já tem 5 iniciativas, ou lançadas ou em estágio de lançamento, e a ideia é que a gente continue expandindo esse programa pelo Google ao redor do mundo. Ou seja, o que a gente acha que não existe, não está muito claro no Brasil, que é o empreendedorismo no jornalismo, serviu como um case, digamos assim, para o próprio Google e em outras fronteiras, então. Que bacana. Exatamente. E quanto tempo durou o curso, assim? A primeira pergunta, que eu tenho várias outras, mas para ir por partes, né? Quanto tempo dura? Como é que é a dinâmica e como é que depois é feito também o aporte, por exemplo? Assim, só vamos pensar em termos de como funciona, né? Tá, o programa ele se estendeu ao longo de 20 semanas. Então, é um programa de aceleração, são 20 semanas, e essas 20 semanas tinham módulos ali de tempo e de mentoria, de treinamento e tudo mais, que passava por todo o processo de você criar uma empresa. Uma coisa que eu não te falei é que
para este programa, a gente não tinha só o Google contribuindo. A gente teve três parceiros, na verdade, muito importantes, que foram o Inster, que traz todo um know-how e uma experiência na parte de negócios. A gente trouxe um laboratório de inovação chamado Ecos, e a gente também, para falar muito de produto e tudo mais, e a gente também acabou trazendo uma parte do Google, que é o Google for Startups, que é a área do Google que trabalha com desenvolvimento de startups, só que até aquele momento, startups no sentido clássico que a gente tem, em outros setores, outros verticais, e que logo no começo a gente viu que não poderia atender 100% às necessidades de uma startup de jornalismo. E por isso que a gente criou esse programa à parte. Mas a gente acabou bebendo muito da experiência desses três parceiros que a gente teve. Era isso uma das coisas que eu também queria aproveitar ao longo do nosso papo, né? O que difere, por exemplo, uma startup de jornalismo das demais, né? Mas antes, assim, até para o pessoal que está chegando aqui entender um pouquinho, que tipo de projeto que foi aprovado? Eram projetos que já tinham algum tipo de faturamento? Eram projetos que estavam mais no PowerPoint? Que nível de maturidade tinham os projetos que foram acelerados pelo Startup Lab? Tá, a gente escolheu projetos que estavam ainda em momentos iniciais de desenvolvimento. Alguns já tinham, para dizer a verdade, anos de atuação, mas tinham nesse processo de desenvolvimento, nesse momento eles estavam ali querendo se redescobrir, querendo se reinventar e tudo mais. Mas o princípio era, a gente tinha que pegar projetos que estivessem começando, mesmo que estivessem recomeçando aí, ou amadurecendo e tudo mais. Do ponto de vista de tamanho, a gente pegou empresas que eram muito pequenininhas, foram 10 empresas. A gente tinha, por exemplo, uma empresa que era muito pequena, criada por gente que estava saindo da faculdade, que tinham e estavam evoluindo um projeto que tinha sido um projeto de conclusão de curso, mas não estava no mercado. E a gente teve empresa, essa era a Tatu, a empresa Tatu de jornalismo, a agência Tatu de jornalismo. E a gente também tinha uma empresa que estava já num processo de crescimento acelerado, que foi o My News. Ali no meio, a gente a gente tentou trazer uma diversidade muito grande de escopo, de definição de público, de composição de time, exatamente porque a gente queria, neste primeiro capítulo, vamos dizer, do Startup Lab, ter certeza de que a gente estava atendendo características de empresas muito diferentes. Né? Tem uma característica muito grande, assim, o nome Lab, o laboratório, ele não é acidental no programa. Né? Tudo que a gente faz com esse nome de laboratório é exatamente para testar o formato do programa, testar a composição, as equipes, para que a partir daí a gente vá evoluindo. E a gente parte do pressuposto também de que, nesses laboratórios, de que a gente não sabe tudo, de ninguém envolvido ali. O Google, as empresas e tudo, mas ninguém sabe tudo. E a gente está junto para tentar, para testar. Tem, obviamente, coisas ali para serem oferecidas, mas, como eu disse, é um exercício de aprendizado mútuo. Né? E é por isso que a gente tenta trazer uma diversidade muito grande de empresas. Então, como eu disse, elas tinham que estar no começo, num momento de desenvolvimento, mas a gente também, na seleção, priorizou empresas que tivessem uma proposta clara de produto, não precisava estar concretizada. Assim, todas elas precisavam estar lançadas, mas tinha que ter uma proposta clara, tinha que ter uma definição clara também de oferta para a sociedade, do que elas queriam abordar. A gente também estava procurando composições de equipe que fossem preparadas, que estivessem minimamente preparadas para assimilar os conceitos que estavam sendo passados ali para a gente, pelos nossos parceiros e tudo mais, e que tivessem muita vontade também e estivessem preparadas para seguir adiante, né, para aplicar os conceitos que estavam sendo apresentados ali.
E que tipo de projetos que vocês aceleraram? Dá para dizer, por exemplo, um era um portal de notícias, outro era uma agência mais social. Qual era a pegada dos principais, digamos assim, projetos? Sim, aí a pegada também tinha uma diversidade muito grande, é isso que a gente estava procurando. Então a gente tinha desde, por exemplo, o My News, vídeo focado muito em notícia, análise de informação e tudo mais. A gente tinha as Minas, que é um site focado muito em abordar questões de gênero, trabalhando muito informação, dados e tudo mais. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Tá? Há uma preta que fala muito, aborda muito raça, desigualdade, ponte de jornalismo, muito nessa linha também. Tinha fervura no clima, muito focado em questões climáticas, sustentabilidade. A gente teve a Galápagos, que era uma empresa muito focada aí em desenvolvimento de um ambiente tecnológico e para a produção de conteúdo de outros, de jornalistas que viessem de várias vertentes. Teve a Bore, que é uma agência de notícias só sobre questões científicas para ajudar redações. Ou seja, tinha várias propostas com vários temas. São Paulo para crianças, eu estou falando, estou lembrando. São Paulo para crianças, que era para pais, jornalismo para pais, exatamente para a gente conseguir testar modelos de negócio, modelos de produto que atendessem uma diversidade muito grande no ecossistema de notícias. E tem uma grande razão para a gente procurar essa diversidade. Né? Primeiro, porque a gente acha que... duas grandes razões, vamos dizer. A primeira é que a gente acha que quanto mais diversidade de vozes a gente tiver, mais pessoas são atendidas nas suas particularidades, nas suas preocupações, nas suas necessidades. E outra coisa é que, sendo esse um programa que acabou atendendo 10 empresas, e assim, tem que ser um número pequeno de empresas, porque a gente fala de imersão, né? Então você tem que dar uma atenção muito especial e tudo mais. Então, ao fazer isso, como é que a gente fazia para escalar depois o impacto? Né? No que a gente estava trabalhando com essas empresas, a gente estava aprendendo, assim como as empresas estavam aprendendo, e quando a gente parte agora para o momento de compartilhar os resultados, compartilhar as possibilidades que foram encontradas ali, a gente também tem certeza de que a gente vai atender necessidades distintas que estão aí no mercado e que não tiveram o privilégio de poder ter uma atenção toda dedicada ao longo de 20 semanas. Uma coisa que ficou claro é que os projetos todos, de alguma forma, são de nicho, né? Esse é, por enquanto, o principal caminho para começar a testar, a entender. O caminho passa, basicamente, para um projeto muito inicial do nicho? Ou tem como fazer uma coisa um pouco mais genérica? Eu acho que não, eu acho que não necessariamente, né? Você pega um My News, por exemplo, não é exatamente um nicho, né? Um veículo de nicho. A gente pegou, eu acho que faz parte também desse momento em que a gente está vivendo, ter um pouco mais de especialização, ter um pouco mais de foco, né? A gente, primeiro, porque quando você tem isso, você está pensando a gente está pensando em equipes reduzidas, uma não profusão de recursos e tudo mais. Então, eu acho que é meio natural que a gente veja foco também, né, nessas iniciativas. Porque se você tem pouca gente, se você está falando de uma startup, você tem pouca gente, poucos recursos, muito que testar, é natural que a gente tenha visto empresas que tivessem essa característica. Isso não impede que essas empresas, ao crescer, e esses empreendedores, ao crescer, não alcem voos mais altos, mais amplos e tudo mais. Eu acho que foi muito por isso também. Legal. Uma coisa que é interessante que a gente percebe no cenário de startups é que elas querem criar comunidades. E quando elas vão para os nichos, elas acabam criando essas comunidades de forma, digamos assim, mais orgânica, né? Mas, mais para falar dessa conexão de startups e empresas digitais, empresas de jornalismo, vocês criaram um playbook, né? Meio que para ensinar, ou meio que para facilitar o entendimento a empreendedores da comunicação e do jornalismo alguns termos, algumas formas de pensar,
né? Conta um pouquinho o que é esse playbook e que coisas que talvez o pessoal tem mais dificuldade em aprender ou é mais fácil de aprender. Conta um pouquinho a experiência de vocês em startupizar, digamos assim, os empreendedores de comunicação. Tá, o playbook, falando do playbook primeiro, né? Playbook eu acho que é um dos grandes passos, um dos primeiros e maiores passos que a gente está dando nessa proposta de ampliar o impacto e de escalar o que a gente fez no micro, né? Que foi o Lab. Então, o playbook ele traz uma série de aprendizados que a gente teve ao longo desse processo. Enquanto a gente estava fazendo o processo dos Estados, no Brasil, os Estados Unidos começaram também a desenvolver o lab deles e outras regiões, como eu falei. E o playbook ele traz um consolidado dos aprendizados que a gente teve no Brasil, nos Estados Unidos e em outras regiões também. Então, primeiro, ele traz mais ou menos um roteirinho de, ó, tá bom, você quer criar uma startup, quais são as coisas que você tem que considerar? De que jeito você começa? Como é que você... E assim, começa, quem é a tua audiência? Com quem você quer falar? Você conhece bem essa audiência? Como é que você faz para conhecê-la melhor? Quais são as ferramentas que você usa? Você vai desenvolver um produto? De que jeito você vai pensar esse produto? Esse produto vai ter um modelo de negócio? De que jeito você... Quais são as opções e de que jeito você pode testar esse modelo de negócio? O que a gente tenta oferecer para as pessoas que acessam esse conteúdo é um fio condutor mesmo. É um passo a passo com os principais conceitos que vão te ajudar a pensar no que vai ser a sua empresa. A gente também oferece tem algumas ferramentinhas ali, coisas tipo, você vai... quem conhece minimamente esse ecossistema de startups, esse ambiente de startups e desenvolvimento de produto, vai conhecer também algumas, sei lá, tem Canvas, que é o Business Model Canvas. Tem algumas coisas muito simples que a gente introduz ali também para que a pessoa possa usar como um ferramental. Ao longo desse processo, a gente também tenta ilustrar essas coisas com alguns estudos de caso, com alguns exemplos de startups no Brasil, fora do Brasil, dentro do Brasil, que foram bem-sucedidas naquele ponto específico. A gente tenta ir dando um jeito de tangibilizar também o conceito, né? O playbook a ideia é que ele seja atualizado constantemente, com exemplos, com desenvolvimento, amadurecimento de conceitos e tudo mais. E é isso, a gente espera que para aquelas pessoas que estão pensando em criar uma empresa, para aquelas que já têm uma empresa, você tenha minimamente recursos que te ajudem num momento em que, se você não pode fazer um curso, se você não pode ter acesso, por exemplo, ao lab e tudo mais, você consiga fazer isso sozinho. Tem outra coisa que é super legal, que eu acho que no playbook, que tem uma série de referências ali. Então, tem os exemplos das empresas jornalísticas e tudo mais, mas tem empresas que trabalham com isso, empresas que trabalham com aquilo. Então, acaba sendo também uma lista ali de contatos. E se você tiver minimamente vontade, você tem link, você pode entrar, pesquisar mais e tal. Então, é um começo para você expandir, obviamente, o teu arsenal, vamos dizer, de recursos para criar sua empresa. Legal. A gente tem uma pergunta aqui do Lúcio Lambranho, parceiro. Existem formas já definidas de financiamento? Como é que é feito o financiamento para as empresas? Como é que Você falou em valores de investimento, né? Como é que isso é em créditos ou em dinheiro mesmo? Como é que funciona? Tem várias formas, né, de você pensar no que é um investimento. Assim, eu estava falando muito de modelos de negócio. Uma das coisas que a gente tem que pensar é que uma empresa de jornalismo, assim como qualquer outra empresa, precisa ser saudável financeiramente. Então, uma coisa que a gente trabalha muito é na viabilização financeira da empresa, independente de recursos que venham de fora. Então, você tem assinatura, você tem publicidade, você tem contribuição, você tem doações do seu público, da sua audiência, você tem uma série de formas de conseguir recursos que paguem a sua operação. E a gente acha que isso é muito importante,
Principalmente porque quando a gente vai olhar para, tá bom, quem é que vai investir numa empresa de jornalismo, né? Eu acho que tem algumas particularidades de uma empresa de jornalismo que as distinguem de outras startups no mercado. Quando você está falando de outras startups em outras indústrias, você vai falar muito num retorno financeiro, vai falar muito num crescimento exponencial e tudo mais. Esses conceitos são adaptados quando você fala numa startup de jornalismo. Primeiro, eu acho que toda startup de jornalismo vem carregada de propósito. Né? Então, o perfil de um investidor dessa startup, eu acho que invariavelmente acaba passando por isso também. Acaba passando por você apostar numa empresa que vai te oferecer de retorno não só dinheiro, mas você está tendo um impacto positivo na sociedade, no nível de informação das pessoas e tudo mais, e eu acho que tem uma característica muito grande. Você tem doadores que são... Você tem mecenato, às vezes, no jornalismo. Você tem uma série de empresas que receberam aportes sem uma contrapartida necessariamente financeira. E você tem empresas que investem... que investem com essa visão. No nosso caso, por exemplo, você tem, por exemplo, Serrapilheira. Serrapilheira é uma instituição que investe não só em empresas de jornalismo, mas também em empresas de jornalismo muito nessa linha. Né? Então, é isso. Eu acho que quando você fala de jornalismo, você fala de um perfil de investidor que, sim, vai estar interessado num recurso financeiro, provavelmente não vai estar interessado como você está interessado, você vai numa outra indústria, como eu falei, mas eu acho que também tem essa questão do impacto que é muito importante e que precisa ser muito bem comunicado quando você vai falar com os potenciais investidores. Legal. No ano passado, aqui na CI, a gente viabilizou, com o apoio do Sebrae local aqui, um primeiro programa de pré-incubação da região sul aqui, né, o Co-Creation Lab, uma metodologia já para pré-incubação de startups, e começou a rodar no primeiro semestre de 2020, né, no fatídico primeiro semestre de 2020. E foram 8 projetos que chegaram até o final, ou 7, não lembro agora, em várias áreas, né? Jornalismo cultural, jornalismo histórico, enfim, uma série de gastronômico, enfim, também um monte de segmentos, né? E eu mentorei oficialmente o projeto e mentorei extraoficialmente outros de colegas, e a gente sempre falava o seguinte: existe um caminho fora da monetização, que seja assinatura, o crowdfunding, enfim, o branded content, um AdSense, tem algo além que vocês já conseguiram entender que pode ser um caminho além desses que a gente sempre acaba vendo como talvez caminho único? O que vocês viram em termos de possibilidades de monetização? Olha, eu acho que isso depende muito da empresa, né? Da empresa e do relacionamento que essa empresa tem com seus muitos públicos, vamos dizer. Né? Você tem quem te ouve, quem te lê, quem te assiste, e você tem o seu relacionamento. Se você, por exemplo, se a sua base são anunciantes, assim, o que você pode receber de anúncios e de que forma? Né? Quais são as possibilidades que você vai oferecer para esse anunciante? Quando é da audiência, qual é o seu tamanho, qual é o apetite e qual é o tipo de relação que você tem com o seu público para pedir, por exemplo, para abrir uma linha de financiamento por assinaturas. Eventualmente, a gente tem visto alguns casos de bastante sucesso em que, sei lá, você tem uma atuação muito grande em redes sociais, com vídeo e tudo mais, você recebe doação de acordo com as lives que você produz ou com os vídeos que você coloca e tudo mais. Crowdfunding, você tem um projeto ou alguma coisa assim que seja importante. Então, assim, existem possibilidades. Eu acho que não tem uma receita única para isso. O que existe são composições
dessas possibilidades que devem ser consideradas quando você está trabalhando a viabilidade financeira do seu empreendimento. Eu acho que mais e mais é difícil que você tenha uma única fonte de receita. Né? Isso é que eu acho que é a coisa mais a ser considerada. A gente, assim, quanto é que você consegue receber de publicidade, se você decide por isso? Quanto é que você consegue receber de assinaturas? Quanto é que você consegue receber das várias opções que você tem? Agora, eu acho que o mais importante aí é você, toda vez que você abre uma linha de receita, é o quanto você tá certo de que aquilo realmente faz sentido para quem vai te pagar. Porque o que a gente vê muitas vezes é, não, agora eu vou assinaturas, e fecha todo o seu conteúdo. E aí estrangula, vamos dizer, tua receita de anúncios. E você nem tem tanta gente assim para assinar. Ou seja, fazer teste, entender muito bem antes de tomar uma atitude, eu acho que é o que é mais importante. Não quer dizer que você vai certo, mas assim, não toma uma decisão. A partir desse momento, é só isso ou é só aquilo. Tem uma beleza nesse exercício de você desenvolver uma empresa nos moldes de uma startup, que é exatamente você poder testar. Testa, vê se deu certo, vê o que melhora, testa de novo. Vê se deu certo, melhora, testa de novo. E nisso você vai conseguindo fazer alguma coisa mais apropriada, eu acho, para o teu perfil e para a tua relação com, como eu disse, com os seus públicos. Então, em linhas gerais, dá para dizer que a questão não é só buscar fontes muito diferentes de receita, não, é diversificar a receita, testar, porque hoje, por exemplo, você tem uma marca, você tem uma infinidade de redes sociais. Você pode ser forte no TikTok, no YouTube, e tudo isso é hoje um agregador de receita, por mais que seja uma receita pequena, às vezes ela é mais orgânica, mais espontânea, porque é uma campanha de crowdfunding que vai querer levantar 20 mil, 30 mil, né? E às vezes não dá certo, 50 mil, projetos maiores, enfim. Então tudo também é uma questão de maturidade de negócio, né? É maturidade e é isso. Qual é o momento, para quem, qual vai ser a tua narrativa. Eu acho que também é um desenvolvimento de narrativas muito afinadas. Né? Quem é que vai contribuir com você, tipo, te dar R$10 para cada live que você fizer? Por que essa pessoa vai fazer isso? Qual que é o perfil dessa pessoa? Quem é que vai assinar o teu conteúdo assim, com a convicção de que vale a pena mesmo mensalmente te dar um valor maior? Quantas pessoas estão dispostas a fazer isso? E nessas projeções, até no Playbook tem umas ferramentinhas e a gente tenta, assim, qual que é esse universo? Qual é o percentual de pessoas que vai fazer isso? De que jeito vai fazer? E não vai simplesmente abrir o bolso e te dar o dinheiro. Assim, o que você tem que contar para ela para convencê-la de que realmente faz sentido contribuir com o que você está fazendo. Né? Uhum. E aí, dos dois lados. Você tem um discurso para anunciante, você tem um discurso para quem consome seu conteúdo. Exatamente. Eu queria voltar numa resposta que você deu numa entrevista para Exame recentemente, que fala o seguinte, é muito sobre como criar equipes, né? Como às vezes o jornalista é um cara com um projeto, o outro jornalista é outro cara com outro projeto, né? Você falou o seguinte, o perfil do empreendedor no jornalismo passa muito pelo jornalista. Geralmente são jornalistas que se juntam com outros jornalistas para formar uma empresa. É importante trazer habilidades que extrapolem as que existem na redação, para compor e certificar que a empresa esteja pronta para os desafios do mercado. É difícil juntar o jornalista com outros bichos diferentes dele? A gente é tão fechado no nosso meio. É uma coisa meio característica, né? É característica, mas eu acho assim, jornalista é um ser curioso por natureza, e é só exercitar isso na sua parceria de negócio, né? Isso que eu falei é uma realidade. Geralmente você vai ver uma empresa de jornalista, é um jornalista junto com outro jornalista fazendo o que eles fazem de melhor, que é produzir conteúdo. Você não precisa ensinar um jornalista a produzir conteúdo, a fazer bom jornalismo. Só que quando você vai fazer uma empresa,
tem outras coisas para você fazer. Assim, Tem o todo o jornalista resto, que né? passou... Como? Tem todo o resto para fazer, né? Tudo, Exatamente, tudo, tem tudo para todo o fazer. resto. E assim, excelentes jornalistas geralmente passaram boa parte do seu tempo dentro das redações. Por mais que estivessem envolvidos assim, com questões de gestão de orçamento, da redação e tudo mais, geralmente é muito no ambiente da redação. Quando você está falando de uma empresa, você está falando de marketing, de publicidade, de contabilidade. Tem uma série de coisas, gestão de empresa. Tem uma série de coisas que são muito importantes você dominar e que se você for partir do zero nesse momento, assim, tem uma distância muito grande entre tudo que você sabe do jornalismo e tudo que você está começando a aprender nessas outras coisas. Então, quando você traz alguém que saiba, no seu nível de conhecimento, de outras coisas, você já sai com uma vantagem competitiva, e não tem nem competitivo, mas de desenvolvimento Sim. da empresa, que vão te colocar num outro patamar. Né? E essa troca é muito importante, porque você vai aportar, você jornalista vai aportar o valor, o coração da empresa, e outras pessoas vão trazer musculatura para você conseguir crescer, para você conseguir expandir aquilo que você faz também. E é muito difícil que, tipo, um jornalista, dois jornalistas, três jornalistas consigam trazer esse nível de habilidade, de expertise em outras áreas. Né? Assim como os outros também não vão começar a ser incríveis jornalistas de uma hora para outra. É a mesma coisa. Só que uma empresa demanda outras coisas. E é isso que é importante a gente ter na cabeça. Senão ficam duas pessoas ali que estão fazendo mais do mesmo. Né? Pensando pronto até o ano que vem, mas Isso sem seja estrutura. incrível. Legal, tem uma pergunta aqui Exatamente. Legal, tem uma pergunta aqui do Rubio Madureira. Um abraço, Rubio. Que é bem nesse sentido. Quais ferramentas úteis para quem está iniciando uma startup? Assim, justamente para ganhar um pouco de tempo, que ferramentas podem me ajudar nesse processo de pensar um pouco mais startup? Eu acho que depende do que você quer, né? Tem do básico a você. Tem uma série de publicadores hoje que você consegue publicar. Você consegue publicar no YouTube, no Instagram, no Facebook, qualquer lugar você consegue hoje fazer essa máquina, tipo, começar a publicar conteúdo. Tem alguns Mas para também gestão, por exemplo. CMS. Como? E para gestão, por exemplo, assim, além dos CMS, né? Pensando também assim, Tem como é que eu posso... CMS. Isso. Daí você tem, tipo, publicidade você consegue também. Aí você começa, tá bom, como é que eu vou falar com essas pessoas? Tem as redes sociais, tem algumas ferramentas que te permitem, sei lá, mandar gestão de e-mails muito facilmente, você consegue fazer. Você consegue, deixa eu tentar lembrar outras coisas. Como eu disse, tem algumas ferramentas de desenvolvimento de produto, na verdade são metodologias, né, para Uhum. desenvolvimento de produto que você pode adotar. Tava falando do Canvas, por exemplo, do Business Model Canvas e tudo mais. Eu acho que hoje tem à sua disposição, se você quiser falar agora com algumas pessoas, você consegue. Se você quiser monetizar o seu conteúdo, você consegue minimamente. Você consegue com ads, com contribuição, com crowdsourcing, crowdfunding e tudo mais. E você consegue fazer alguns testes também, porque, por exemplo, e essas ferramentas são muito importantes. Você vai fazer um site. Isso é gratuito para você. Você pluga uma ferramenta de análise de audiência, Google Analytics, por exemplo. Eu não estou aqui para fazer propaganda do Google nem nada, estou dando exemplo de uma coisa que tá à Básica. mão e está à disposição que eu conheço. É gratuito. Você coloca uma tag lá e você começa a entender
quem é que está entrando no teu site, onde você quiser? Todas essas outras ferramentas, Instagram, Facebook, também tem. Analytics. Quem entra? Que hora entra? Quais são os conteúdos que você produziu que mais tiveram audiência? Tipo, você fez um vídeo. Quais são aqueles que as pessoas viram até o final? E se elas saíram, em que momento elas saíram do vídeo? Teu vídeo, isso tudo é recurso para você começar a entender se o que você está fazendo está falando como você quer falar. Você está fazendo vídeo muito comprido? Muito longo? Muito curto? As pessoas estão pedindo mais, mais vídeos ou mais textos? Quais são os... Porque não, você vai ler os comentários não te dão uma visão. Mas eu acho que o que é mais importante nesse momento de formação da empresa, não é o que as pessoas estão te dizendo, literalmente, é o que você consegue ler nos dados desta audiência. Quantas pessoas, em que dia da semana, que período do dia, onde é que elas estão clicando mais, de que jeito elas estão consumindo esse conteúdo. Esse é realmente a base para você analisar. E aí você tem outras coisas também, né? Vamos dizer, você quer começar a trabalhar com dados, com jornalismo de dados, você quer começar a trabalhar com análise de grandes volumes de informação. Existem ferramentas para isso. E aí eu vou recomendar uma coisa também da Google News Initiative. Se você entrar no site googlenewsinitiative.com, você consegue setar, tem conteúdo em português e você tem treinamentos lá também em português. Então, você quer fazer jornalismo de dados, quer saber como vai começar, tem um treinamento lá para isso. Se você quer, tem sobre monetização, tem conceitos básicos para você trabalhar com algumas ferramentas que estão à disposição do jornalista. Você acha muita coisa lá. Então, é uma recomendação que eu te digo. Tem tudo compilado ali. Tem o playbook, que é uma coisa, mas exercício, principalmente de análise de dados para jornalista, tanto como gestor, como produtor de conteúdo, eu acho que é uma das coisas que... mais bonitas que a tecnologia trouxe para o exercício da profissão, que eu acho que vale a pena realmente explorar. Legal. E essa parte da análise dos dados, também está previsto isso no programa de aceleração? Como é que peso que vocês dão para isso, para o empreendedor entender o peso do seu negócio hoje? Isso, de certa forma, permeou tudo que a gente compartilhou ali no processo de aceleração. Eu acho que, assim, uma coisa é uma especialização nisso. Isso você não vai ter num processo de aceleração. Um processo de aceleração te dá as ferramentas e te dá os conceitos. E aí você acaba mergulhando. Então, em alguns momentos, a gente falou de como é importante você trabalhar dados. Mas aí depende do momento. Então, por exemplo, você estava falando de... você tem que conhecer melhor a sua audiência e o seu público. De que jeito você vai fazer isso? Tem dados que podem te ajudar também. E de que jeito você faz isso? Você tem que ver, sei lá, o que você pode oferecer de publicidade. Tem dados que podem te ajudar a fazer isso. Ou seja, não teve um capítulo dados, mas teve dados ali pontuando cada momento e cada estratégia, vamos dizer, que você tem dentro da sua empresa. Legal. Agora, Fabiana, olhando além da questão da aceleração, mas pensando também na tua própria experiência de mercado, que acompanhou praticamente toda a nossa vida digital no jornalismo, como é que tu vê hoje, em termos de possibilidades, no consumo no comportamento do consumidor pós-pandemia, cada vez mais olhando para o seu celular, cada vez mais consumindo notícia também. Você também vê dessa forma? Tem alguns riscos, mas principalmente oportunidades, assim, pensando assim no pessoal que quer usar esse momento para criar algo, pensar algo, né? Como é que está hoje esse cenário no meio desse alvoroço todo e dessa digitalização tão o tempo inteiro que a gente tem, né? Como é que você vê esse cenário para o jornalismo, para o empreendedor?
Olha, eu sou muito otimista com relação ao que as possibilidades que você tem, principalmente num momento como esse. Vou falar de duas coisas, duas formas como eu vejo isso. A primeira é todas as vezes em que você tem é, um, um cenário novo, a gente está saindo, tomara, né, de um momento de reclusão em que a gente estava numa forma de consumo e tudo mais, muito dentro de casa. É uma retomada, a gente está num momento de retomada econômica, retomada social, de interação entre as pessoas. Tem muita coisa nova na vida das pessoas neste momento. Primeira coisa que isso traz tem uma necessidade imensa de bom conteúdo. As pessoas estão reaprendendo a fazer coisas, as pessoas estão aprendendo a fazer coisas que eles não vão ser como eram antes da pandemia. Tem uma incerteza muito grande, tem uma profusão de informações que chegam de várias formas e que a gente não sabe se são confiáveis, se não são. Esse é um terreno muito fértil para quem produz bom conteúdo, que seja útil para as pessoas, que ajude as pessoas a entenderem esse momento que a gente está vivendo. Só por isso o jornalismo é mais que essencial. Né? Você conseguir trazer esse conteúdo que vai contribuir num momento tão crítico para a sociedade e tão novo para todo mundo, né? Em esfera global a gente está falando. Tendo ferramentas e estando preparado para que isso seja feito também de uma forma sustentável, do ponto de vista de produto, de oferta e sustentável financeiramente, é um grande momento para novas ideias, novas propostas aparecerem de um jeito muito mais sustentável. E aí a gente volta para aquela coisinha, para aquele começo da nossa conversa. Será que é nicho o que a gente está fazendo? E assim, se a gente vai falar de necessidades específicas e tudo mais, eu acho que uma oportunidade que a gente tem também agora muito porque a tecnologia está mais à disposição, você não precisa ter milhões para criar uma infraestrutura que antes era necessário para você fazer uma empresa de comunicação. Você também dá a oportunidade de uma pluralidade de vozes muito grande. Para pessoas falarem com grupos específicos, necessidades específicas que nem sempre são ou cobertos ou beneficiados, ou informados no nível de detalhe, de necessidade que eles têm. Né? Porque quando você está falando para a grande massa, tem um grande valor, é muito importante, mas você tem que fazer escolhas. E geralmente você vai privilegiar a maioria, você vai privilegiar aquilo que tem mais impacto mesmo na vida das pessoas. Mas isso não quer dizer que as pessoas têm outras necessidades que possam ser atendidas por bom jornalismo muito qualificado, de uma forma mais focada. Então, eu acho que este é um momento em que tem muita coisa para fazer, muita ferramenta, e agora eu acho que tem, não só pela iniciativa que a gente fez, vocês tiveram também e tudo mais, eu acho que com um pouco mais de base, um pouco mais de, você não precisa aprender tudo do zero o tempo todo, né? Eu acho que é isso que esses programas trazem, a possibilidade de você exercer a tua profissão num outro papel, e com um apoio, vamos dizer, que você tem na tecnologia, na informação e nos recursos que estão à sua disposição. Legal. Um dos papos recorrentes assim, na nossa diretoria, que a gente sempre fala em temas para live e tal, existe um certo gap de gerações, né? Entre o pessoal que viveu os períodos mais áureos das redações, né? Desde o tempo que vivia, o tempo offline, aos tempos modernos. Ao que a gente vive hoje, que a gente vai ter que reaprender daqui a 2, 3 anos, né? Em 20 anos, tanta coisa mudou no digital, né? Mas a minha pergunta é o seguinte, você sente também que existe um conflito de gerações entre o pessoal que se hoje diz, sou dinossauro, nunca tem espaço para mim nisso. Como é que a gente pode, às vezes, estimular, ou como é que talvez o pessoal possa também entender que basta ter, às vezes, um projeto, querer aprender,
que não tem, por exemplo, faixa etária, não tem, não conheço nada de startup, tudo bem, não é isso, não é startup, é jornalismo mesmo, né? O que tu pode falar para estimular essa pessoa que às vezes se sente fora a entrar, ou pelo menos tentar entender e fazer parte de projetos? Eu acho que eu posso te dar um exemplo. Assim, às vezes a gente fica com isso na cabeça, né? De fato, existem situações em que você tem pessoas que estão muito focadas ainda num jeito de fazer jornalismo, outras que, assim, você tem uma diferença. Mas eu não sei se isso tem que ser a regra. Eu vou dar exemplos concretos. No programa de aceleração do Startup Lab, a gente teve. Eu acho que, assim, a gente tinha, como eu falei, pessoas que estavam saindo da graduação e a gente teve, acho que no mínimo, 3 startups, no mínimo, 3, 4 startups, entre 10, em que os fundadores eram jornalistas de décadas, muito bem-sucedidos em meio impresso, em TV, e que decidiram, numa mudança de vida, entrar em criar suas próprias startups. E foi linda a experiência. Você tinha gente, então, no grupo, essa experiência de ter gente que tinha muita experiência em jornalismo, gente que estava começando, gente que tinha experiência em outras coisas também, trocando, realmente focados, querendo entender como seguir adiante, trazendo suas próprias perspectivas, trouxe um ambiente muito fértil, sabe? De troca de ideias e pela troca de ideias. Então, sério, pela nossa experiência, e não é que a gente estivesse procurando jornalistas com um perfil ou com outro perfil. A gente, no momento que a gente fez o processo de seleção, a gente estava procurando, como eu disse, propostas, ideias, uma visão clara de quem atender, uma visão de produto já, mais ou menos detalhada. E isso veio de gente muito nova, e isso veio de gente com mais de 30 anos de profissão. Em outros mídias, não no digital. Então, tem espaço, é possível. A questão é você olhar, é você ver a oportunidade, você ter também a disposição de aprender de novo, com a consciência de que você já sabe muito, né? E você pode aprender mais. E esse testar, ele traz um frescor também, que eu acho que, poxa, não todo mundo se beneficia disso e todo mundo pode fazer uma coisa dessas. Eu tenho convicção plena de que, querendo e estando aberto, você consegue fazer projetos novos, inovação e coisas incríveis, como eu vi acontecer. Isso, para mim, é muito claro. Legal. E vai ter novas edições? Como é que foi? Tem, digamos assim, como é que foi o funil, digamos, de vocês? Tinha bastante projetos interessados? Vocês vão manter a iniciativa? Vai ser anual, semestral? Como é que vai ser os próximos passos agora para, quem sabe, novos empreendedores aí se inscreverem? Vai ser só presencial? Vai ter online? Quanto aos próximos passos aí? Tem pergunta que você está fazendo que eu nem sei responder ainda direito, mas vamos lá. Primeiro, houve muito interesse, sim. A gente teve, quando a gente lançou a possibilidade de inscrição para o programa, a gente teve centenas de candidatos. E esses candidatos vieram, né, empresas candidatas, vamos dizer, startups candidatas. E essas inscrições vieram de todas as regiões do Brasil. Isso também foi uma coisa que a gente quis desde o começo. A gente fez um esforço de comunicação ao redor do Brasil para que as pessoas soubessem que tinha essa oportunidade e tudo mais e poderem se inscrever. A gente ficou muito feliz, porque vieram inscrições de todas as regiões. Como eu disse, foram 10 só, pela necessidade. Esse projeto, ele nasceu, o programa, o conceito dele era presencial. E aí veio, tanto que a gente lançou o programa antes da pandemia,
muito felizes e vai ser presencial e tudo mais. A ideia era, inicialmente, que essa aceleração acontecesse no campus do Google for Startups, aqui em São Paulo e tudo mais. E aí veio a pandemia. A gente passou alguns meses reformulando o projeto, porque a gente queria ter certeza de que a gente ia conseguir agregar valor. Né? A gente achava ali no começo que fazer presencial, especialmente no campus, ia dar para as pessoas que estavam participando a oportunidade de conviver com outros empreendedores das outras startups, dos outros programas do Google for Startups, que estavam participando de outros programas. A gente imaginava que ia ter esse processo, sabe, de troca, não só entre as startups do programa, mas em todos os outros. E o campus, ele é um lugar para isso, né? Para desenvolver startups. Então a gente ficou muito triste, para dizer a verdade, que quando chegou a pandemia, obviamente pela pandemia, mas também porque a gente disse, pô, mas era uma coisa muito importante que a gente queria oferecer. E aí, assim, passados alguns meses, a gente viu que aquilo não ia, que a gente ainda ia ter que conviver com isso muito tempo, e a gente reformulou todo o programa para ser online. Neste momento, o programa, como eu disse, ele está nesse processo de expansão, né, de ganhar escala. Então, a expansão geográfica, que foi ir para outras regiões, essa expansão do ponto de vista da informação, que vem com o playbook, a gente deve ter alguns workshops em algum momento. A gente tem muita vontade de trazer de novo, tipo, de ter uma nova edição, eu só não tenho uma data. Então, internamente, a gente quer muito fazer isso de novo no Brasil. Esse ano, por exemplo, já está acabando e tudo mais. Tem um ano que vem tem uma série de coisas acontecendo, tem eleições. Então, a gente ainda está vendo se faz sentido, se é possível a gente rodar um programa tão imersivo e tudo mais, e tomando a decisão, não é por falta de vontade, mas tomando a decisão, vendo que é viável e tudo mais, a gente certamente traz o programa de volta. Legal. E tu acha que vai chegar um tempo ainda que talvez os outros atores, digamos assim, investidores, comecem a ver também, isso é importante para a maturação desse mercado, as media techs ou as news techs, começarem a serem vistas por investidores ou outros veículos de investimento, para que também seja um suporte também para muitos projetos que precisam realmente de crédito, de investidor, enfim. Como é que você vê isso? A chegada do dinheiro que hoje está em outros perfis de negócios indo para projetos de jornalismo. Olha, eu acho que é importante, mas eu também acho que é importante a gente pensar em autonomia financeira dessas empresas. Eu acho que mais, assim, é importante, esse dinheiro é importante para ajudar essas empresas a crescerem, a fazer mais. Essa é a lógica do investimento, vamos dizer, que vai para outras indústrias. E quando isso vem com um propósito. Eu acho que quanto mais a gente conseguir fazer com que empresas não dependam desse dinheiro unicamente para existir, essa é a grande conquista. Né? Eu acho que a primeira coisa é diferenciar isso. Assim, você consegue existir, você consegue se manter e tudo mais. Ou você tem um projeto que, quando você ganhar um determinado tamanho, vamos dizer assim, agora eu não consigo me manter, mas se eu tiver um determinado tamanho, aí sim eu consigo me manter e assim, aí sim eu consigo trazer até um retorno financeiro para quem venha a investir. Aí esse dinheiro, ele vem mais ou menos nos moldes de como você tem nas outras indústrias. Eu sei que existem várias empresas de jornalismo que têm como fonte de receita doações, que vem de, como eu disse, institutos, vem de mecenato, vem de uma série de coisas, e esse dinheiro é muito importante. Mas se você está falando desse dinheiro, e esse dinheiro ele já alimenta o setor, né? Já está lá. Assim, o dinheiro de investimento, a lógica é outra. Então, sendo muito aberto, vai ser por milagre que esse dinheiro vai começar a fluir nessa indústria.
Ele vai fluir quando houver também uma configuração que é essa, assim, ele vem para ajudar você a crescer, não ajudar você a viver do jeito que você está. Né? Então, como é que você se ajuda a viver, a manter, a pagar seus salários e a crescer? Para que esse dinheiro venha para te ajudar a crescer mais, né? A fazer mais, a ampliar e tudo mais. E assim, para isso você precisa mostrar tração, você precisa mostrar que você está já conseguindo evoluir, que faz sentido o seu modelo de negócio, e não que você está perdido porque você não conseguiu de outras formas. Eu acho que é muito diferente isso. Trazer essa assertividade, trazer que, ó, eu consigo sim, eu tenho um laço com as pessoas que chegam a mim para ter informação, eu tenho uma relação de confiança, isso vale a pena e isso é bom para os negócios, né? Fazendo bom jornalismo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Legal, bacana. Faz 4 anos e meio que eu iniciei meu projeto também, o S109, e eu começo a ver justamente nisso. Ele tem uma maturidade que começa ali pelo 2º, 3º ano, né? Enfim, mas cada caso é um caso, né? Mas nunca seria o timing de uma startup como hoje o pessoal está acostumado em 1 ano já levantar um Series A aí de alguns milhões. Mas, Fabiana, muito obrigado pelo teu tempo, pelo papo. A gente está quase estourando aqui a 1 hora da live. Deixa as considerações finais aí, os teus agradecimentos. E obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente ao longo dessa última hora aí. Obrigado. Poxa, muitíssimo obrigada pela conversa. Esse é um assunto que é mais do que trabalho para mim, é uma paixão. Como eu disse, eu venho de muito tempo, desde o começo da internet. Então, para mim, isso acabou virando uma causa, né? É mais do que um trabalho, é muito mais que isso. Então, essas conversas, para mim, são sempre muito produtivas. Esse bate-bola com as perguntas e tudo mais, também eu acho que é muito legal. Eu espero que as pessoas que acompanharam a gente ao longo dessa última hora tenham se beneficiado disso. Se vocês quiserem mais informações, aí, Fabrício, se você quiser depois, se chegarem algumas perguntas, alguma coisa que você queira me encaminhar para que eu mande uma resposta que esteja além do que eu falei e tudo mais, estou à disposição. Espero encontrar você novamente, espero encontrar as pessoas que estão na live também, nos seus negócios, nas suas iniciativas. Muitíssimo obrigada por essa hora que a gente passou junto. Muito obrigado. Certamente na retomada aí, se você viu um gato pulando aqui atrás, era o gato que estava atrás. Em breve, voltando aos eventos presenciais, a gente quer voltar ao tema e convidar vocês aí para estar aqui presente, conhecer a Casa do Jornalista. A gente tem uma sede também ali, onde era para ser a nossa incubadora antes da pandemia também, mas a gente quer retomar tudo isso também agora, 2022, e esperamos que dê tudo certo. Muito obrigado, um abraço a todos que nos acompanharam. Boa noite. Boa noite.